Eu sempre fui bem-humorado. Acho que é uma característica interessante de ressaltar. E, por consequência, sempre de bem com a vida. O bom humor é até um modo de ser grato à vida de que fazemos parte. Eu tenho uma lembrança de mim mesmo com 3 anos de idade. É a minha mais remota lembrança. Morei uns 7 anos em Aparatuba, acho que dos 3 aos 10 anos de idade. Me lembro com 5 anos de idade. É a segunda lembrança mais remota. Jogando de goleiro num campo de futebol defronte da igreja. E a partir daí, minhas lembranças são de propriar. De 10, 11 anos de idade aos 27 anos, quando passei a morar em Aracaju. E vivi em Aracaju mais de 30 anos. Fui fazer mestrado em São Paulo no ano de 81. E voltei a São Paulo para fazer o doutorado. Em São Paulo, lancei o meu primeiro livro jurídico, em parceria com o professor Celso Ribeiro Bastos. Aí eu já estava convencido, digo isso sem vaidade, de que tinha vocação acadêmica, para a chamada ciência do direito. E eu podia mesclar com facilidade a operação jurídica, ou seja, a prática jurídica. Eu já era um procurador de Estado e um advogado privado, com a minha veia pulsante de professor, de escritor, de teórico do direito. Nunca deixei de ser poeta. Eu me pego com 12, 13 anos de idade, lendo muita poesia e começando a fazer poesia. Para o que tive um grande exemplo, o meu pai, que era poeta. Poeta dos bons a meu juízo. Bom sonetista, fazia trovas deliciosas. Minha mãe também influenciou muito minha vida porque era uma pessoa muito amorosa, muito afetuosa, delicadíssima e voltada para a música. Fui favorecido, fui criado num ambiente propício à ciência e à arte, ciência do direito e arte, tanto poética quanto musical. Eu já me formara em Aracaju, em Direito, no ano de 66. E já era trabalhador, de dar duro, porque aos 16 anos eu fiz um concurso público, sob o regime da CLT, naturalmente, para uma autarquia municipal. Com 18 anos fiz concurso para o Banco do Nordeste do Brasil, fui aprovado, depois concurso para o Banco do Brasil, também fui aprovado e fiquei no Banco do Brasil por quase 9 anos. Em Aracaju eu fui procurador de Estado, fui professor aos 27 anos da Faculdade de Filosofia. A minha vida aí foi de trabalhar, mas sempre buscando na arte, na música, na poesia, o meu refrigério. Toco violão, não bem, mas toco. Quase todos os dias eu dedilho o violão e gosto de cantar também. Não tenho uma grande voz, mas é afinadinha, dá para o consumo. Eu posso passar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ler direito, mas é impossível passar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ler poesia ou fazer poesia. Eu faço poesia com muita facilidade. Se é de boa qualidade não sou eu que vai dizer. Mas eu faço com muita facilidade poesia. E procuro, em tudo na vida, combinar ciência e arte. Ou pela ordem, arte e ciência. Vale dizer, também pela ordem, sentimento e pensamento. Eu acho que o sentimento abre os poros do pensamento. Não é o pensamento que abre os poros do sentimento. E entendo que é do casamento por amor entre sentimento e pensamento que a gente pode partejar
esse rebento de nome consciência. Consciência já é uma transcendência, já é um patamar do ser ali confinado, vizinho de porta, com a divindade, a espiritualidade pura. Sou católico por formação, porém com o tempo, por educação doméstica, com o tempo me tornei espiritualista, que é algo diferente de espírita. Me tornei ecumênico, digamos assim, holista, numa linguagem uma linguagem espiritualista que também é quântica. Passei a me interessar pela física quântica, pela neurociência e continuei de bem com a vida. Fui procurador do Tribunal de Contas, dirigi um setor jurídico de uma autarquia, fui ganhando experiência como administrador público, fui consultor-geral do Estado, fui procurador-geral de Justiça a partir de 2003. Dei sequência a essa minha experiência de administrador, já agora judiciário, e fui presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Supremo e presidente do Conselho Nacional de Justiça. Me tornei juiz no Supremo. Meu pai foi juiz de carreira. Eu tenho um filho que é juiz de carreira. No Supremo tive a felicidade de estudar e relatar processos impactantes, socialmente, cientificamente, arejadores dos costumes em geral e de certa compreensão do direito em particular. Eu posso citar células-tronco embrionárias, liberdade de imprensa, Raposa Serra do Sol, homoafetividade. A homossexualidade, porém, é entendida não como anomalia patológica, mas como identidade psíquica e, portanto, como equilíbrio específico que o sujeito encontra no seu processo de individuação. Humor na televisão, ProUni, Marcha da Maconha. Relatei no TSE um processo de que me orgulho muito, que foi sobre a fidelidade partidária para cargos majoritários. Em suma, eu não perdi a viagem no Supremo Tribunal Federal. Penso que não. Fiz viagem de alma, não fiz viagem de ego. Pertenci àquela casa, seja como ministro, seja como presidente, para mim é uma suprema, supina, suma honra, sumamente honroso. Entendo que é possível sim conciliar direito e justiça, sentimento e pensamento. E é possível abrir as janelas do direito para o mundo circundante e ouvir pessoas até de outras áreas não jurídicas, no âmbito do que hoje se chama transdisciplinariedade, para entender melhor, compreender melhor os próprios dispositivos jurídicos. Também tenho muito orgulho de haver promovido a primeira audiência pública da história do judiciário brasileiro. Foi no caso das células-tronco embrionárias. Fui juiz durante quase 10 anos lá no Supremo. Passei pelo eleitoral e sempre me perguntam sobre o voto, se deve ser obrigatório ou facultativo. Eu antigamente respondia sem pestanejar, de bate-pronto, facultativo. Mas depois que passei pela presidência do eleitoral e conheci melhor o processo eleitoral, a democracia representativa, o sentido mais profundo de soberania, de cidadania, eu hoje penso que o voto facultativo é inevitável, ele chegará um dia. Mas neste momento, como rito de passagem, eu entendo que é melhor perseverar no voto obrigatório. É uma posição até, de certa forma, conservadora. É votando que se aprende a votar. É caindo na água que se aprende a nadar. E nessa passagem pelo eleitoral, eu aprendi que
uma justiça especializada eleitoral é fundamental para a democracia, principalmente a democracia representativa, né? É a justiça eleitoral que vitaliza, né, o processo democrático representativo. Cada eleição, né, concebida, funcionalizada, instrumentada, concretizada, apurada pela Justiça Eleitoral, corresponde ao momento mais alto, ao ápice da democracia representativa. E assim, chego agora à aposentadoria, trabalhando tanto quanto trabalhava no Supremo, com toda devoção, com todo gosto, gás, alegria. Minha mulher diz assim: o meu aposentado ainda não chegou à minha casa. Porque se eu sou assim mais calmo, eu tenho um temperamento bom, reconheço. Faço meditação oriental, sou vegetariano, né? Me dou bem com as pessoas, mas intelectualmente eu sou hiperativo. Eu estou sempre a mil, intelectualmente e poeticamente, artisticamente. Eu não paro. Agora, eu não faço nada atropeladamente, eu faço tudo com calma. Eu não sou lerdo, mas sou calmo. E acredito que só as pessoas calmas são verdadeiramente eficazes. Adoro Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Paulo Bonfim. Gosto na literatura de Mia Couto, que aliás é também poeta. Outro poeta que é sociólogo, muito do meu agrado, é o português Boaventura Sousa Santos. Eu me lembro de um poema de Tobias Barreto que diz assim: o coração também é um metafísico, estremece por formas invisíveis, anda a sonhar uns mundos encantados e a querer umas coisas impossíveis. A minha vida transcorre livre, leve e solta, como diria Caetano Veloso. Gosto de me pegar sem lenço e sem documento. Gosto de caminhar, adoro futebol, joguei futebol dos 5 anos de idade até os 65, mais ou menos. Não posso deixar de citar a honra, a felicidade, o êxtase, que é viver com minha mulher, Rita de Cássia. Certa feita eu disse, na minha posse no Supremo Tribunal Federal: a mulher com quem durmo e acordo é também a mulher dos meus sonhos. E com ela tenho transitado por este mundo de aquém-túmulo, como diria Guimarães Rosa, agradecidamente. Faço uma oraçãozinha praticamente todos os dias, que eu mesmo criei, que é a seguinte, muito curta, mas é eficaz. A vida provê, Deus é Pai, eu faço a minha parte. Ministro Aires, quais os desafios para um administrador em uma eleição? Primeiro, fazer uma administração compartilhada com os servidores da casa
os setores técnicos da casa, a informática, por exemplo, o setor de tecnologia informática, chefia de gabinete, direção geral, arrumar a casa. O tribunal tem que ser uma casa arrumada. Trem dos trilhos. A partir daí, uma administração compartilhada com os outros atores da justiça eleitoral. Juízes, membros dos TREs, notadamente os membros dos TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. O que foi realizado? Mantivemos com eles, numerosas reuniões a partir de um órgão muito importante, que é o Conselho de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, em vários lugares do país, vários estados, aqui em Brasília. Criamos um clima de participação, né, de todos os atores judiciários no processo eleitoral e procuramos combinar duas coisas que juntas, quando a gente consegue reuni-las, elas antecipam o êxito do esforço. O entusiasmo dos amadores e a competência dos profissionais. Os gregos diziam que entusiasmo significa Deus dentro da gente. E acho que isso foi fundamental. Ministro, e especificamente em relação ao município do Rio de Janeiro, as eleições em 2008? Tivemos um desafio muito grande. Tivemos uma interferência indevida de grupos marginais, de milicianos e de traficantes. Então, montamos uma logística, fizemos uma formatação de forças como Polícia Federal, Polícia Estadual, né, Segurança, Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro por completo, Polícia Civil, Polícia Estadual, Forças de Segurança Nacional. Envolvemos o Ministério da Justiça, né, os comandantes militares das três forças que colaboraram extraordinariamente bem. E o fato é que demos o troco, né? Conseguimos nos contrapor com eficiência a essa interferência indevida dos traficantes e milicianos e realizamos uma eleição tranquilíssima no Rio de Janeiro, embora tivéssemos para isso de inovar no seguinte: de ordinário, né, até então, só se convocava a Força Federal de véspera da eleição ou até no dia da eleição. Nós convocamos em torno de 25 dias antes da eleição. Ministro Aires, agora uma questão marcante também na gestão do senhor. Certo partido requereu à Justiça Eleitoral pela primeira vez teste de segurança nas urnas eletrônicas. Na minha opinião, o partido, acreditando no indeferimento do pedido, fez esse requerimento. Porém, a Justiça Eleitoral, especificamente o TSE, deferiu o pedido de teste. O partido, então, desistiu e veio a proposta do senhor, do Ministério Público Eleitoral, assumir a titularidade do pedido. Eu queria que o senhor comentasse um pouco. Pois é, assumimos a titularidade do pedido, demos prossecução ao processo, né, de realização do teste de segurança, processo que foi vitorioso, exitoso, né, confirmando que a eleição eletronicamente processada pela Justiça Eleitoral Brasileira é a mais segura do mundo. E agora, então, com eleição biométrica, aliás, no meu período, 2008, realizamos as primeiras eleições biométricas do Brasil. O ministro Marco Aurélio fizeram o cadastramento, né, quando presidente, em 3 estados da federação: Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Essas eleições foram um sucesso e agora a Justiça Eleitoral se vê extraordinariamente aperfeiçoada. Ministro Aires, outra questão interessante e, na minha opinião, uma mudança de paradigma foi a inclusão a alteração na publicidade institucional do Tribunal Superior Eleitoral, que foi a campanha Voto Limpo, onde o Tribunal Superior Eleitoral
fomentava na população a importância do cidadão pesquisar a vida pregressa de cada candidato, a importância do voto depositado nas urnas, que isso significava 4 anos de vida. Eu sou o Lúcio. Há 4 anos eu convivo com uma mania chata. Quando eu fico nervoso, eu sapateio. É sem querer. 4 anos é muito tempo, principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, pense bastante antes de escolher o seu prefeito, porque nos próximos 4 anos ele vai administrar a sua cidade. Mudamos o foco da publicidade institucional do TSE, concitando os eleitores ao comparecimento às urnas, porque eleição popular é expressão, é o ápice da democracia representativa, que é a democracia indireta. É o cidadão se inteirando das coisas, se informando do conteúdo programático dos partidos, da plataforma, de governo, dos projetos de cada candidato, e para votar conscientemente. E nós, então, colocamos foco na vida pregressa do candidato, porque não é admissível que um candidato que praticamente desfila pela passarela inteira do Código Penal ou da Lei de Improbidade Administrativa pretenda representar o povo. Candidatura vem de candura. Candura é limpeza, é pureza ética. E candidato vem de cândido, puro, limpo, depurado, portador de uma vida pregressa retilínea, isenta de um passivo processual desabonador. Eu me lembro bem, lá em 2006, no julgamento do recurso ordinário 1069, que envolvia certo candidato a deputado federal do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro. E o senhor sustentou uma tese da condição implícita de elegibilidade. Podemos dizer que foi o pontapé inicial da ficha limpa, ministro? Eu acho que foi. Aquele voto foi a semente da ficha limpa, no sentido de que a lei nem precisa exigir vida pregressa, isenta, de atropelos no campo da improbidade e da criminalidade. Não. É da natureza do processo eleitoral, é uma condição implícita de elegibilidade que o candidato tenha caráter e tenha um histórico de vida à altura da postulação do voto popular. A capacidade eleitoral ativa, a possibilidade então de votar, é um direito individual, sem dúvida, enquanto o direito de ser candidato já não pode ser classificado como um direito puramente individual. Não é individual, é um direito político. Quando você apresenta a si mesmo nos atos da vida civil, você está agindo como indivíduo, gente, ser humano. O agente tem muito mais satisfações a dar à coletividade e muito mais condições a preencher para representar essa mesma coletividade. A democracia caminha no sentido de ampliar o universo de quem vota, o universo dos eleitores. Por isso que hoje se fala de universalização, sufrágio universal. Você alcança o maior número possível de eleitores. Mas há uma tendência no mundo civilizado de restringir o número dos eleitos. Você exige cada vez mais dos eleitos, para que ele esteja à altura da representação popular. É preciso encarnar a representatividade popular. A representatividade popular tem que ser autêntica, que se identifica com tudo que é de todos. Entendeu? E nós precisamos de pessoas assim. Nós vamos chegar a um tempo, a nossa democracia vai evoluir tanto, que nós vamos rimar erário com sacrário. Entendeu? O dinheiro público é sagrado. Nós vamos chegar a esse ponto. O povo não pode descrer jamais da sua justiça. O Brasil tem uma bela justiça, em linhas gerais, e a justiça eleitoral brasileira, para mim, é insuperável, em termos de planeta mesmo, de países civilizados. E eu me lembro bem que em 2006 ou 2007, um cidadão ligou
no gabinete reclamando que certo cargo do Tribunal Superior Eleitoral não teria parado em uma faixa de pedestre. Aí anotamos o nome do cidadão, o telefone, agradecemos pela informação e o senhor ligou para o cidadão, justamente para agradecê-lo, justamente para agradecer esse papel de fiscalizar a coisa pública, a coisa que é nossa. Alfredo, eu tenho esse hábito, me parece um bom hábito, modéstia de lado. Eu ligo para pessoas, jornalistas, políticos, literatos, quando leio um bom artigo deles, ligo, a meu sentir, né, de muito boa qualidade, eu ligo. Eu ligo para juízes singulares que produzem boas decisões. Eu ligo para cidadãos que informam a justiça. Ligava, não é? Agora eu não sou mais judiciário. Dando conta de equívocos, não é? Do poder público. Eu acho que esse contato direto com a população é um dever nosso. E vivemos numa sociedade de controle. A quarta função estatal hoje é o controle. Daí o Ministério Público, com poderes para investigar, inclusive na área penal, os tribunais de contas, o Banco Central, as agências reguladoras, a administração tributária, a administração fazendária, a cidadania, tudo está no plano do controle. E o controle é um juízo técnico. Ele é precedido de quê? De fiscalização, de investigação, de sindicância. Você vê, observa, fiscaliza para controlar, para emitir um juízo de controle. E o povo, numa democracia, essa Constituição é o maior patrimônio objetivo do povo brasileiro, é a mais democrática de todas em conteúdo e foi a mais democrática no seu processo de elaboração. A democracia desperta no povo uma santa curiosidade pelas coisas do poder. Uma santa curiosidade. O povo quer saber de tudo que se passa nos recintos públicos, de tudo que diga respeito à coisa pública. Res pública, não é isso? Um dos principais conteúdos da nossa democracia é a república. Então, o povo, metaforicamente, se pergunta, esse espaço é público? Há tapetes nesse espaço público? Metaforicamente, sim. Há poeira debaixo desse tapete? Sim. Quem foi que colocou poeira debaixo desse tapete? Então, é a cultura da ribalta, do palco, não a cultura do bastidor, a cultura das cortinas fechadas. Tudo vem a lume numa democracia autêntica, né? E o cidadão se faz fiscal com todo o direito do governo, dos atos administrativos. E eu saúdo isso como expressão, sintoma de vitalidade democrática.